de Reis, capítulo de número 4, a partir do verso de número 1, diz assim: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos. Eliseu lhe disse: Que te hei de fazer? Dize-me que é o que tens em casa. Ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede emprestadas de todos os teus vizinhos vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, e põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhe traziam as vasilhas, e ela as enchia. E sucedeu que, cheias que foram as vasilhas, disse a seu filho: Traze-me ainda uma vasilha. Porém ele lhe disse: Não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Amém? Meus irmãos, vamos orar a Deus. Levanta a tua Bíblia ao céu, a tua mão, peça para que Deus, o Senhor, fale conosco. Glorioso Deus, amantíssimo, eterno e poderoso Pai, meu Deus todo-poderoso, Criador dos céus e Criador da terra, Senhor, aqui está a Tua palavra que é fiel, a Tua palavra que é verdadeira, a Tua palavra que é uma fonte inesgotável. Senhor meu Deus do céu, o Senhor mesmo diz que todos aqueles que têm sede, venham a mim e beba. Senhor Pai, aqui estamos nesse deserto sedentos, Senhor, aguardando, meu Deus, pelo menos uma gota desta água da fonte da vida, meu Deus, que venha a ser jorrada, meu Pai, sobre nós nessa noite, sobre os ouvintes, sobre aqueles que estão perto, sobre aqueles que estão a longa distância. Amado Deus, meu Pai, trabalha, Senhor, aos corações, abre a porta, pois o Senhor tem este poder. Permita, Senhor, com que a Tua palavra, ela adentre no profundo da nossa alma, e que ela venha, meu Deus, por bondade, por misericórdia, produzir o resultado pela qual é enviada pelo Teu Espírito Santo. Fala conosco, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, nos abençoa, pois é o que nós te pedimos e nós te agradecemos, em nome de Deus, nosso Pai. Amém, Jesus. Amém. Podeis assentar, meus irmãos, desocupe vossas mãos e dê uma salva de palmas bem alegre para Jesus. Graças a Deus. Meus irmãos, peço por favor a tua atenção, a tua reverência à palavra de Deus. Eu quero lembrar aos meus irmãos que o apóstolo São Paulo, ele escrevendo ali em uma das suas cartas à igreja de Coríntios, ele diz que Deus é Espírito, e onde há o Espírito há liberdade. Quero dizer aos irmãos que nós temos toda a liberdade
nessa noite para adorar, para glorificar, para bendizer o nome do Senhor. Lembrando os irmãos que nós não podemos confundir liberdade para adorar Deus com distração, para não ouvir aquilo que Deus tem a falar ao nosso coração. E de maneira que o Espírito de Deus falar ao teu coração, você tem toda a liberdade para exaltar, glorificar, enfim, deixar o Espírito de Deus ele mover a tua vida, sabendo que nós estamos aqui na dispensação do Espírito Santo, e ele trabalha assim como lhe convém. Bendito seja o nome do Senhor. Meus irmãos, estamos aqui diante de um texto sagrado, onde aqui esse texto, o contexto, mostra para nós que Israel ele estava vivendo aqui, o povo de Israel estava vivendo aqui sobre a época de Omri, de um dos reis mais terríveis que houve na época do povo de Israel, coração muito duro, um homem porém que ao contrário à lei, aos mandamentos de Deus, e onde havia perseguição muito grande contra aqueles que serviam ao Senhor, e até mesmo pessoas, as mais pobres, elas eram permitidas que nessa época serem vendidas como escravos. É natural nós olharmos no Antigo Testamento, até mesmo no Novo, as pessoas mais pobres, elas eram vendidas, ou às vezes era tomada por determinadas pessoas, para que a dívida fosse paga de determinada família. Então ali, quanto mais novo era a pessoa, quanto mais forte ele era, maior era o valor que era pago por aquela pessoa como escravo. E interessante é que nesse contexto aqui que nós acabamos de ler, a palavra de Deus vai mostrar para nós que Eliseu, na ocasião, ele havia sido o sucessor de Elias, ele era agora o profeta oficial, o profeta mor, e havia aqui na ocasião escola de profeta, onde as pessoas ali eram instruídas, era ensinada ali acerca da lei, em todos os preceitos, para que pudesse estar atento e dar ouvido, estar sensível à voz de Deus ali para ser um profeta. Havia alguns requisitos. E a palavra do Senhor mostra aqui para nós que entre toda essa situação havia um homem que ele fazia parte dessa escola de profeta, e este homem ele era casado, e este homem também tinha 2 filhos. A Bíblia não revela aqui literalmente o seu nome no texto, só em questão de estudo, mas no nosso caso estamos falando do texto. E este homem, então, como todos nós, sanguíneo, todos nós expiramos e morremos, esse homem também, esse aprendiz de profeta, ele também morre, chega o dia da sua morte, e ele então é velado, ele é sepultado, e muitas pessoas até hoje diz que defunto, ele não paga dívida, certamente não paga, mas a família paga. E principalmente nesse contexto aqui, depois da sua morte, depois que foi sepultado, ele havia deixado uma dívida. A Bíblia não relata aqui exatamente o valor da sua dívida, mas era uma dívida alta, porque ele chega até a casa da viúva, ele bate ali na porta, ele chama a atenção da viúva, e pede àquela viúva que pagasse a dívida do seu marido. E veja bem, meus irmãos, que a situação da mulher viúva nessa época aqui não era fácil. Inclusive a Bíblia, ela é voltada, tanto no Antigo Testamento, a Bíblia diz que Deus ele é pai de órfão e marido de viúva. A Bíblia diz isso em algumas partes. Também lá no Novo Testamento, a palavra do Senhor é clara em dizer para nós que a igreja de Deus naquela época, ela tinha por obrigação de sustentar, de manter as viúvas, aquelas que eram idosas.
que era difícil a vida, né? Hoje, por exemplo, nos nossos dias, há recursos, né, do governo que ajuda a manter a família, né, os filhos, enfim, recebem ali um pequeno valor e para conseguir se manter, mas nessa época não tinha auxílio nenhum. Então a igreja, ela precisava ajudar, ela precisava manter as pessoas de menos condição. E era amparada, né? A igreja precisava amparar essas pessoas para não morrer de fome. Era humilhada, era perseguida, passava por processos, assim, coisas terríveis. E então essa mulher, ela recebe, né, bate ali na sua porta, o credor, e vai pedir para ela que ela pagasse ali o valor que o marido ficou devendo. E ela, talvez preocupada, pensou em arrumar e foi prorrogando ali os dias. Olha, vem tal dia, vou ver se eu consigo, vem tal dia, e foi ali prorrogando o dia. E ela não conseguia, né, emprego, não conseguia dinheiro para pagar. E ela, desesperada, se desespera com a situação a qual ela se encontrava, porque é desesperadora. E então aqueles homens ali que vieram cobrar, disse para ela: olha, certamente você não tem o dinheiro, não conseguirá pagar. Então, como para a dívida ficar paga, ficar quitada, nós levaremos os seus 2 filhos para ser nosso escravo, para que a dívida fique paga. Meus irmãos, tocar na mulher, tocar nos bens, tocar na sua casa humilde, era uma coisa. Agora tocar nos filhos era outra coisa. Aquela mulher se desespera. Talvez ela pede ali mais um tempo agora, diz: espera aí, pelo amor de Deus, aguarda, dá um tempo que eu vou correr atrás, eu vou preparar, vou ver se eu consigo, eu vou dar um jeito. Deus, o Deus que eu sirvo, Ele preparará um meio, Ele preparará uma oportunidade, nós vamos pagar a dívida. E ela então provavelmente foi estabelecido mais um tempo. E aquela mulher agora, o recurso dela, o socorro dela era ir atrás do profeta. Ela precisou buscar a ajuda de quem poderia ajudá-la. Aquela mulher, diz a Bíblia, que ela vai até o profeta chamado Eliseu, e a Bíblia diz que ela clama por Eliseu, e ela vai dizer para ele: olha, profeta, o meu marido, ele era aprendiz de profeta, ele era teu servo, ele te ajudava, e tu bem sabes que o meu marido, teu servo, ele morreu, e ele morreu e deixou uma dívida. Ela falando com ele, dialogando, ele deixou uma dívida, e os credores vieram para cobrar a dívida, mas eu não tenho meio, eu não tenho condição. Já tentei de todas as formas, procurei de todas as maneiras e não consegui recurso. E o profeta ouvindo, e ela então foi além, dizendo: e eles me propuseram algo, que se até tal dia eu não arrumar o valor, eles levarão os meus 2 filhos, que é a minha única riqueza, o meu bem que eu tenho, eles levarão embora, para que a dívida então seja quitada, seja paga. O profeta Eliseu, ele vai ouvir o depoimento daquela mulher, ele vai prestar atenção, e ali direcionado pelo Espírito Santo de Deus, o profeta Eliseu vai dizer àquela mulher: mulher, o que eu posso fazer por você? Ele faz uma pergunta. O que eu posso fazer por ti? O que eu hei de fazer? Provavelmente aquela mulher se encontra melancólica, provavelmente aquela mulher se encontra chorando, desesperada, balbuciando. No tocante aqui, o profeta diz: o que eu posso fazer por você? O que eu hei de fazer? Certamente, ele já sabendo de tudo, ele pergunta dessa maneira para que aquela mulher pudesse pensar em alguma coisa a mais, raciocinar ali. E ele diz a Bíblia que ele continua
a dizer para ela, ele pergunta e fala àquela mulher: mulher, o que é que tu tens na tua casa? O que é que você tem dentro da tua casa? Veja que a condição da mulher era precária. Ela vai responder para o profeta e vai dizer: a tua serva, ela não tem nada. Ela, com a sua boca, com todas as palavras, ela vai dizer que ela não tem nada em casa, ela não tem nada. Veja, meus irmãos, que o profeta pergunta, porque se ela tivesse alguma coisa de valor, ela expressasse ali o que ela tivesse, certamente ele ia procurar o meio, uma forma de vender, fazer alguma coisa para ajudar na dívida. Só que quando ele ouve ela dizer: ela não tem nada, a tua serva não tem nada em casa, então aquele profeta, ele vai analisar a situação e vai ver que agora, ela não tendo nada em casa, ele não tendo recurso também financeiro, vai agora entrar o recurso divino, vai entrar o recurso de Deus. A fé agora vai precisar entrar em ação, porque ela já está em evidência nesse texto sagrado. E ela continua dizendo ali, né? Ela diz que ela não tem nada em casa. Ela conclui a sua frase dizendo: olha, eu não tenho nada em casa, senão uma botija de azeite. Alguns dizem que ela diz que ela tem um pouco de azeite, mas ela não tem um pouco. A Bíblia diz que ela tem uma botija de azeite. E quando se diz uma botija de azeite, certamente ela tinha menos de 500 ml de azeite. Sabe essa garrafa que a gente compra no mercado? Tem a de 250 ml e a de 500 ml. Provavelmente ela tinha uma garrafa de 500 ml de azeite, era pouco. Apesar que o azeite sempre teve, né, ali o seu valor, né, azeite sempre foi caro, nunca foi barato. Hoje ainda, né, quem usufrui do azeite, quem usa, né, sabe o valor que está uma garrafa de azeite, né, um azeite mais ou menos bom, está acima de R$100, né, além os outros que são inferior, que está mais abaixo, mas um azeite de uma qualidade boa, é de R$100 para cima uma garrafa de meio litro. E aqui ela diz: eu só tenho uma botija de azeite, é pouco, o que eu tenho, eu não tenho nada a não ser essa botija. Então o profeta ali, ele vai pensar, e direcionado por Deus, então, ele vai dar uma estratégia àquela mulher. Meus irmãos, deixa eu lembrar uma coisa, que o azeite, se faz necessário lembrar, para que os irmãos possam entender, que em toda a moinha, né, de azeite, na prensa ali de azeite, onde era prensado, né, aquele lagar, onde tinha ali uma pedra, né, que era girado ali com o animal, que girava em torno, né, colocava ali as azeitonas naquela vala, né, e com aquela pedra o animal ia puxando ali, né, aquela roda, aquela pedra, ia rodando ao redor. Então aquela pedra, aquela roda ia sendo movida e amassando ali o azeite e as azeitonas, e então começava a sair o caldo daquela azeitona, que aquilo era o azeite. E veja que, segundo a tradição, né, diz para nós que saía ali, né, naquela moagem, 3 tipos de azeite, 3 qualidades, né? Saía o primeiro azeite, né, aquele azeite integral, né, aquele azeite puro, o azeite virgem, né, o extra virgem, na verdade o extra virgem, com acidez bem baixa, que era usado ali em ocasiões especiais, como por exemplo para ungir utensílios, né, da casa de Deus, do templo, coisas que era consagrada a Deus, né, que usava o primeiro azeite, né, aquilo que era de primeiro, o melhor, era para Deus. E também para consagrar ali, para ungir reis, né, para ungir sacerdotes, para ungir
profeta, todos aqueles que eram designados para algum trabalho na obra de Deus, né, que passava ali pelo processo daquela unção. Então o primeiro azeite, a primeira moagem, era para esse tipo de situação. Depois a segunda moagem, né, que saía já um azeite, vamos dizer um azeite virgem, né, o primeiro era o extra, o segundo já um azeite virgem, e esse azeite virgem era o segundo, eles utilizavam ali como para comida, eles utilizavam para casa, né, para o serviço geral. E depois havia o terceiro azeite, né, a última moagem ali, o de pior qualidade, mesmo sendo pior, talvez ainda é melhor do que o óleo de soja que nós utilizamos. Eles utilizavam para a lamparina, né, eles utilizavam para acender as suas lamparinas, né, que era como fosse a vela que se usa hoje, que hoje graças a Deus tem a luz, mas na ocasião, na ausência, usa-se a vela. Na época eles usavam a lamparina, então colocava esse azeite, né, da terceira moagem, o último azeite, na última qualidade. Então era feito assim, e o dessa mulher era o segundo, né, a botija de azeite era aquele azeite de uma segunda qualidade, o azeite virgem. E veja então que quando ela diz que ela só tinha uma botija de azeite, o profeta vai ter uma ideia, ele vai ser direcionado por Deus, e ele vai falar algo para ela agora que era uma responsabilidade dela, e para que ela pudesse ser bem sucedida nessa conquista agora, nessa extração de um novo azeite, numa multiplicação, ia depender do bem-estar, do relacionamento que ela tinha com a sociedade nos seus dias, com a comunidade onde ela vivia. Veja, meus amados e queridos irmãos, que isso aqui é interessante, que chama a nossa atenção. Chama a nossa atenção por quê? Porque as situações que ocorrem na nossa vida e que nós vamos ser ou seremos abençoados diretamente, não pelo céu, mas seremos abençoados pelos céus por intermédio daqueles que estão ao nosso redor. Por quê? Porque Deus, o Senhor, Ele vai lá do céu com o seu poder, Ele vai tocar nos corações, Ele vai dar uma ordem, Ele vai falar algo, Ele vai direcionar uma palavra aos corações, para que aqueles corações sejam movidos, para que aqueles corações sejam contristados ali e venha estender a mão e nos ajudar sobre a ordem de Deus. Por que eu estou dizendo dessa maneira? Presta bem atenção. O meu vizinho, ele não é crente, então ele vai para o inferno. Eu não vou dar bom dia para ele, eu não vou dar boa tarde, eu não vou ter um relacionamento com ele, mesmo longo, a longa distância. Opa, tudo bem, vizinho, vizinha? Por quê? Porque ele é ímpio. Ele não me respeita porque eu sou crente, ele solta rojão, ele tem os bichos lá, deixa os bichos ficar gritando, atrapalhando o meu raciocínio, a minha leitura. Reúne-se a família, coloca a música, atrapalha no meu raciocínio, tira a minha paz, eu não consigo dormir, e etc. E vai indo, vai indo. E então, quando nós vamos analisar, tem muitas situações que vai impedir, ao nosso ver, o nosso relacionamento com aqueles que moram ao nosso redor. E assim então, nós não tendo um relacionamento com o nosso vizinho, com aquele que está próximo de nós, vai mostrar que nós somos melhor, que eles são inferior, que nós vamos para o céu e que eles vão para o inferno. Tá certo o nosso pensamento? Tá, só que detalhe, nós precisamos entender que antes de nós sermos crentes, nós éramos como eles, ou talvez pior. Por exemplo, eu era pior, a minha pessoa, não respeitava ninguém, não estava nem aí, e ouvi música, tremia a laje da minha casa, e quem quiser ouvir, amém, quem não quiser, colocava fone no ouvido. Saía de carro com som, o carro parecia que estava assim, ó, balançando de som. Não, estupro.
da audição. Era meu, fazia o que eu queria. Hoje eu critico, falo, murmuro, só que daí eu lembro, falo, meu Deus, eu já fui desse jeito e fui pior, me perdoa. Nós fazemos dessa forma todo dia nós fazemos isso, pôr alguém no inferno e colocar nós no céu, só que quando nós vamos fazer, nós temos que lembrar, que nós também já estivemos lá, igual eles. E a Bíblia diz, por intermédio de Paulo aos Coríntios, que aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Então nós temos que vigiar, porque hoje nós podemos estar aqui, e quem é que vai dizer que amanhã nós não podemos escorregar e estar unido com eles na mesma lama, na mesma situação, ou talvez pior que eles? Porque se nós somos diferentes hoje, se nós somos um pouco melhor, não é porque nós somos bons, é porque o Espírito de Deus, Ele habita em nós, e Ele que trabalha na minha, na tua, na nossa vida, na vida da igreja, para uma melhora, porque se não fosse o Espírito de Deus, nós éramos igual ou pior a qualquer pessoa, pode ter certeza disso que eu estou dizendo. Então, voltando aqui, eu estou dizendo que a bênção depende daquele que está ao nosso redor, depende da comunhão que nós temos com o nosso próximo. Por quê? Porque agora, quando ela diz que ela só tem a botija de azeite, veja bem o que o profeta vai dizer para ela. No verso 3, ele vai dizer para ela, vai, olha mulher, deixa eu te dar orientação, vai, né, segundo Reis capítulo 4, versículo de número 3, ele vai dizer, mulher, vai, pede emprestada de todos os teus vizinhos, vasilhas, e detalhe, vazias, não poucas. Pronto, vamos compondo aqui, abrir um parênteses, vamos falar alguma coisa acerca disso. Ela precisava levantar um determinado valor. Ela não tinha condição para isso. A estratégia de Deus veio no tocante àquilo que ela tinha. O pouco que ela tinha, Deus ia querer, Deus ia multiplicar. Se aquela mulher, ela não fosse uma mulher de Deus, ela não, em primeiro lugar, ela não teria perseguido o profeta. Ela não teria ido atrás do profeta Eliseu, ela teria ido em qualquer outro lugar ou teria dado os seus filhos. Mas aquela mulher, ela vai chegar até o profeta e vai dizer, olha, o meu marido, ele temia ao Senhor, está no verso 1, na parte C. O meu marido temia ao Senhor, a minha casa temia ao Senhor. Eu temo ao Senhor, a minha casa teme ao Senhor. Então, primeira coisa, essa mulher, ela tinha fé no Deus de Israel. Essa mulher, ela não acreditava em qualquer coisa a não ser no Deus de Israel. Ela tinha certeza que ela indo até o profeta, Deus, o Senhor, iria utilizar o profeta para prover alguma coisa para sanar aquele problema. Agora chegou o momento de Deus. Qual que é? O momento de Deus, a orientação de Deus é, vai em todos os teus vizinhos, vai em todos, pede para eles vasilha, e não cheia, vasilhas vazias, bacia, balde, tambor, tudo que você possa, que tiver diâmetro, ou enfim, que dê para colocar alguma coisa, que dê para armazenar. Peça e não pouco, peça muito. Meus irmãos, que palavra terrível. Imagina essa mulher morando numa metrópole, imagina essa mulher morando numa cidade como São Paulo, capital. Imagina essa mulher tendo vizinhos à direita, à esquerda, diante, atrás, em cima, caso prédio, enfim, tendo vizinhos. A ordem de Deus pelo profeta era, vai nos teus vizinhos e colhe vazias, muitas, não poucas. Essa
foi a ordem de Deus. Era um dos trabalhos que essa mulher precisava fazer para que ela pudesse ser abençoada. Agora, meus irmãos, como eu falei que há situação que depende do nosso relacionamento, veja bem, por que eu estou dizendo isso? Porque o texto chama a nossa atenção para isso. Eu quero lembrar os irmãos que nesse mundo ninguém vive sozinho, ninguém vive só. A pessoa que acha que ele vive só nesse mundo, que ele não tem amigo, amiga, ele está perdido. Ele precisa, nós precisamos nós vivemos em sociedade, nós não conseguimos viver só. Nem animal vive só. Nós precisamos das pessoas. Eu digo nessa noite, eu preciso de você. Você precisa de mim. E nós precisamos de Deus. Isso, a união, estar unido, é algo que agrada a Deus. É algo que as pessoas do mundo vê e diz, realmente os crentes são unidos, assim como a Trindade, como o Pai, o Filho e o Espírito Santo é um, como Jesus lá no capítulo 17 de João, ele orou para a unidade, para que nós sejamos um, como ele é um com o Pai. Isso, meus irmãos, as pessoas, o mundo, eles observam, o mundo observa isso, talvez a gente ache que não, mas o mundo está de olho em nós. Sabe aquele crente cascudo? Aquele crente escamoso, aquele crente espinhudo, parece um ouriço, aquele crente que não relaciona com ninguém, aquele crente que ele tem medo de dar paz no Senhor. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos de coração, eu sempre comento com os irmãos, esse dia estava comentando com o varão. Eu, por exemplo, minha esposa, a gente acha muito estranho, às vezes, o comportamento do povo, não estou dizendo aqui do povo do Goiás. A gente vê muito, parece que as pessoas são frias. Para cumprimentar, para abraçar, para beijar, para dizer eu te amo, minha irmã, eu te amo, meu irmão, vem aqui, varão, deixa eu te dar um abraço. As pessoas parecem que têm medo de aproximar. É diferente de onde nós vemos. As pessoas abraçam, beijam. A paz do Senhor, varão, te amo, vem aqui, você é meu irmão, dá um abraço. Aqui a gente não vê isso, as pessoas de longe, se brincar, tchau, Deus abençoe, nem é a paz do Senhor. Parece que tem medo, parece que a gente vai tirar alguma coisa, e a gente não pode viver assim. Nós temos o amor, né? Capítulo 5, verso 5 de Romanos, fala que o amor de Deus, ele está derramado no nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi dado. O amor, ele não gera, o amor não cultiva preconceito. Eu tenho preconceito porque eu sou melhor. Eu tenho preconceito porque o meu nível de cultura, de conhecimento é maior. Então eu não posso me aproximar porque vai que ele quer tirar alguma coisa. Meus irmãos, conhecimento, sabedoria, é coisas que nós vamos descer a sepultura e vai com nós. E detalhe, quanto mais nós compartilhamos, quanto mais nós damos, mais isso vai aumentando, mais vai multiplicando na nossa vida. Não tenha medo não, não tenha medo, pode ficar tranquilo que Deus vai multiplicar. Ele vai dar a porção recalcada, sacudida, transbordante, como a palavra dele diz para nós. É questão de fé, de nós confiarmos nisso. Observa aqui então que essa mulher agora, ela vai começar o seu percurso. Essa mulher vai começar agora uma trajetória. Essa mulher agora ela vai fazer uma campanha, a campanha da vasilha, a campanha do vaso, a campanha da botija, a campanha do balde, a campanha do tambor. Ela vai fazer uma campanha, porque ela precisa que alguém doe a ela. E detalhe, quanto mais ela tiver, quanto mais ela conquistar, quanto mais ela conseguir juntar, mais ela será abençoada, mais rica ela será com a permissão de Deus. Mas agora vamos voltar. Se essa mulher, ela tiver um bom relacionamento com o vizinho da esquerda, se ela tiver um bom relacionamento com os vizinhos da direita, se ela tiver um bom relacionamento com quem está de frente, com quem está atrás, se ela tiver um bom relacionamento no bairro, na vila, se ela tiver um bom relacionamento na cidade,
Se ela conhecer a autoridade na cidade, melhor ainda. Ou seja, quanto maior o nível de conhecimento, quanto mais popular aquela mulher for, quanto mais conhecimento das pessoas ela tiver, quanto mais conhecida ela for, mais êxito ela terá na sua arrecadação. Ah, pastor, eu já não gosto disso, eu gosto de ficar no anonimato, eu não gosto de me entrosar, eu não gosto de comunicar, eu não gosto de falar, eu prefiro ficar quietinho aqui no meu canto, eu prefiro ficar escondido. Eu já falei e repito, ninguém vive só, ninguém vive só. Você pode até tentar, mas você não vai conseguir. Não é à toa que todo mundo quer casar, todo mundo quer ter família. Por quê? Porque ninguém consegue viver só, e é uma ordem de Deus. Quando nós olhamos, meus irmãos, para a palavra, nós vemos que fez valer o verso 1, que o meu marido, o teu servo, ele temia a Deus. Esse versículo fez valer, eu temo a Deus, a minha casa teme o Senhor. De maneira que, o que acontece? Ela agora recebe a ordem do Senhor, e a Bíblia diz que ela vai sair de porta em porta, ela vai sair de casa em casa. E a Bíblia diz que então a ordem, depois de arrecadar todas as vasilhas, a ordem expressa de Deus no verso 4 era: agora você entra na tua casa, agora tu fecha a tua porta, e da botija que você falou que tem, né? Você só tem uma botija de azeite. Então dessa botija de azeite, você começa agora a derramar sobre as vasilhas vazias que você conquistou, que você pediu emprestado. Meus irmãos, as pessoas que talvez não têm conhecimento, as pessoas que talvez não têm fé, pode olhar para esse texto e dizer: mas isso não faz sentido. Meus irmãos, isso faz sentido sim, porque quando Jesus, depois de ele ficar mais de 3 dias no deserto, com a multidão, pregando, ensinando a palavra, Jesus ele vai dispensar o povo. Só que antes dele dispensar, ele diz: olha, alguém de vocês tem algo de comer para distribuir a esse povo, porque se eles voltarem do jeito que eles estão, certamente eles vão perecer, eles vão morrer no caminho. Alguém vai dizer para Jesus: mestre, mesmo que se nós estivéssemos sem dinheiro e comprássemos de pão, não seria suficiente para alimentar essa multidão. Era mais de 15, 20 mil pessoas, era muita gente, entre mulher, criança e homem. De repente, alguém se manifesta, e alguém tem ali 5 pães, alguém tem ali 3 peixes, e é dito a Jesus: olha, tem aqui um mancebo, tem um varão aqui, que ele tem 5 pães, tem um varão aqui que ele tem 3 peixes, mas o que é 5 pães? O que é 3 peixes para uma multidão dessa? Não dá nem para um. Jesus disse: trazei. Levaram a Jesus aqueles pães, levaram a Jesus o peixe. Jesus apresenta o pão ao Pai, ele dá graça. Jesus apresenta ao Pai o peixe, Jesus dá graça, e Jesus ordena aos discípulos que sentasse o povo de 50 em 50 na relva, e fosse fazendo ali um monte de pessoas, aqui, ali, e então assim foi feito, e Jesus começou a partir o pão,
Jesus começou a partir o peixe e distribuindo aos discípulos, os discípulos distribuindo aquele monte, e foi distribuindo, e foi distribuindo, e foi distribuindo, 10 arraial daquele, 100 arraial daquele, 1000 arraial daquele, de 50 em 50, daqui a pouco, meus irmãos, todo mundo come, daqui a pouco todo mundo está farto, daqui a pouco Jesus diz, ajunta o que sobejou, e de repente sobra de 5 pães e 3 peixes, sobra-se 12 cestos, cheio. Quem explica a Deus? Quem pode explicar uma coisa dessa forma? Ninguém. É coisa para Deus, é algo que para nós também isso pode acontecer. Eu já contei aqui um dia, mas deixa eu contar para os irmãos. Uma ocasião, lá em São Paulo, cheguei do trabalho, fui fazer a janta rápido para buscar minha esposa. Ela trabalhava no shopping center, no centro da cidade, e fazendo ali o jantar, preparando para ir buscar minha esposa. Daqui a pouco acabou o gás, eu não tinha dinheiro, a situação estava difícil, começo da fé, mas uma coisa que é boa, que todo crente que está começando, ele crê em qualquer coisa. Para ele tudo ele vê o agir de Deus, né? O crente velho, ele, não, já crê muito nisso. Hoje, né, o crente quando é novo, ele crê em tudo é um agir de Deus, tudo é mão de Deus, tudo é um trabalhar de Deus. Coisa boa é crente novo, né? Que Deus permaneça a gente sempre novo na fé. Eu falei, Senhor, agora o que eu vou fazer? Deitei o botijão no chão, dobrei o joelho, coloquei minha mão em cima daquele botijão e disse, Senhor, não tem condição, o senhor sabe que está difícil, a gente começou a trabalhar agora, tanto eu quanto minha esposa, a gente não tem dinheiro, está difícil. Senhor, como o senhor multiplicou a farinha da panela, como o senhor multiplicou o azeite da botija, multiplica, Senhor, até eu receber. Meu Deus, eu não tenho condição. E ali orei, falei com o Senhor de joelho, com a mão em cima daquele botijão, e levantei, porque o fogo estava vermelho, cheio de fumaça embaixo da panela. E daqui a pouco, meus irmãos, o fogo começou a fazer barulho e acendeu de novo, ficou azul. Depois que eu acabei de orar, fiz a comida, deu para fazer tudo, desliguei, fui buscar minha esposa, voltou, e não mexi no botijão, deixei lá. No outro dia, mesma coisa, no terceiro, no quarto, no 15º dia, passou 15 dias depois que o gás acabou, eu cheguei em casa com o dinheiro no bolso, que eu havia recebido, o meu vale. Eu entrei em casa, fui ligar, arrumei as coisas, fui ligar o botijão para fazer a janta, fez, apagou. Saiu só aquela fumaça preta, tipo, você está com o dinheiro aí, né? Então vai comprar. Você falou para mim que era até o dia que você receber, você recebeu. Na hora o Espírito de Deus tocou no meu coração, eu falei, meu Deus, fui lá, pedi o gás, comprei, coloquei e fiquei em paz. Mas já havia acabado, Deus prorrogou mais 15 dias até eu receber. Se eu não tivesse talvez determinado o tempo, talvez estaria com o botijão até hoje. Sei lá, não é possível crer. Mas enfim, então o Deus que nós servimos é um Deus que ele tem poder de multiplicar as coisas. É Deus que pode fazer um grão de arroz virar um saco de 50 quilos. Deus pode, você pode comer aquele grão a semana toda, o mês todo, o ano inteiro, ele não acaba. Deus pode ter o poder de fazer isso, na questão de fé. Olhando aqui para a Bíblia, um pouquinho atrás, o que acontece? A seca vem sobre a terra, já vou encerrar. A seca vem sobre a terra. Elias, ele é mantido vivo com pão e carne toda manhã e toda tarde no ribeiro de Quileate, por ordem de Deus. Chega um dia que aquela água seca, Deus diz, vai para Serepta, porque lá em Serepta eu já preparei uma viúva que ela vai te sustentar. Imagino eu que Elias, ele não teve tanta imaginação, né? Talvez fértil como a nossa hoje. Por quê? Porque Elias sabia que a prova estava por todo lado, né? A seca estava, 3 anos e meio de seca. Então ele não poderia criar
né, uma imaginação, não, eu vou lá, a viúva deve estar na benção, deve estar lá com a fazenda cheia de gado, deve estar lá abençoada, próspera, vou ficar na rede, bebendo água de coco, ou bebendo leite gelado. Jamais acho que passou isso pela cabeça dele. Mas quando ele chega em Serepta, diz a Bíblia que a viúva está ali diante dele, ele encontra com a viúva. E aquela viúva, a situação dela não estava boa. Por quê? Ele encontra aquela viúva colhendo gravetos. Ela estava pegando graveto, lenha. E para quê? Para que ela pudesse fazer a última refeição. Deus vai, por intermédio de Elias, manter aquela viúva viva, e por intermédio dela, Deus vai manter Elias vivo. Deus mantém a família da mulher viva e mantém Elias vivo. Mas primeiro ela precisava obedecer à ordem de Deus. Mulher, faz um pão, faz um bolo para mim, para que eu coma. Ah, homem de Deus, profeta, a tua serva, ela não tem nada em casa, a não ser um pouco de farinha na panela, a não ser então um pouco de azeite na botija. Essa aqui no capítulo 4, ela tinha uma botija de azeite, a outra tinha um pouquinho de azeite na botija e um pouquinho de farinha, e ela ia cozinhar. Agora estava procurando ali a lenha para preparar a sua última refeição, a refeição dela e do seu filho. O profeta vai dizer para ela: olha, mulher, faz como você disseste, mas traga primeiro para mim, e depois faça para ti e para teu filho. Ela olha, talvez com um monte de interrogação na sua mente, querendo indagar o profeta. Mas antes que ela vai indagar o profeta, ele vai olhar para ela e vai dizer: olha, deixa eu te dizer uma palavra profética. Você fazendo o que eu mandei, fazendo primeiro para mim, depois para você, para o teu filho, o Senhor manda dizer para ti que a farinha da panela, ela vai sobejar, e o azeite da botija vai derramar. Você terá em abundância até enquanto não houver chuva sobre a terra. Se viver toda a eternidade sem chover na terra, não vai secar o azeite, nem a farinha vai acabar. Aquela mulher, o que ela fez? Ela abraçou aquela promessa, ela tomou posse daquela palavra, ela fez o bolo com amor, ela fez um bolo caprichado, ali com toda a alegria, com todas ali as suas técnicas de culinária da época, levou aquele bolo para o profeta, ele comeu, ele abençoou. Ela foi e fez para o filho, no almoço, fez na janta, no outro dia fez no café da manhã, fez no almoço, fez no café da tarde, fez na janta, no outro dia pela manhã, e assim foi, até que veio a chuva sobre a terra. Meus irmãos, eu pergunto, será que nós estamos vivendo isso? Será que nós estamos vivendo isso? O médico diz: vai ter que operar, se não operar morre. O advogado chegou e disse: o juiz falou que não tem mais jeito, está cancelado. O emprego que era teu, chegou alguém com um gabarito melhor, você perdeu, a porta se fechou. Será que nós temos fé para crer que aquilo que foi profetizado para nós não será de outro, será nosso? Será que nós cremos? Paciência, né, doutor? Se não tem jeito, então opera, né? Eu vou correr o risco de vida. Doutor, o juiz então falou que não tem jeito, paciência, né? Fazer o quê?
Pessoa do departamento pessoal, eu perdi, não deu certo, estava tudo certinho, eu já ia começar a semana que vem, mas então chegou outro melhor. Paciência, meus irmãos, nós precisamos confiar no poder da palavra de Deus. A palavra de Deus é o power, é a força, é o poder de Deus na vida de todos aqueles que creem. Essa mulher aqui, ela vai pegar a vasilha. Olha aqui o versículo de número 4. Ela vai pegar a vasilha, ela vai correr, vai achar todo tipo de alguma coisa diametral, alguma coisa redonda, sei lá, que cabe, que dá para encher. E ela pega com todos os seus vizinhos. E a Bíblia diz que vai começar o processo agora, o versículo 5. Ela se distancia do profeta e ela então vai para a sua casa. Ela fecha a porta sobre si, sobre os seus filhos, estão os 3 lá dentro. E agora todas as vasilhas que foram armazenadas ali começa a ser depositada azeite que havia na botija. Aquela botija que ela tinha começa a ser uma fonte inesgotável. Ela vira aquela botija, começa a cair naquele balde. O balde enche para a boca, ela vira, a botija continua do mesmo jeito. Traga outro vaso, coloca-se outro vaso do lado. Ela pega aquela vasilha de azeite, ela despeja, vai encheu. Ela olha, levanta, está do mesmo jeito. Traga o próximo e vai enchendo. A casa dela, os quartos, toda a casa enche de vaso, enche de vasilha, enche de botija. E ela está enchendo. Talvez ela ficou dias ali naquele processo, envasando aqueles vasos. Chega um momento que ela encheu e diz para os filhos, para um dos filhos: traga mais vasilha. Cadê as outras? Traga mais. E os filhos disseram: mãe, acabou-se as vasilhas, não tem mais casa, não tem mais pessoas que a gente possa pedir emprestado. Todo mundo que nós conhecemos, nós já pedimos, já doaram tudo, não tem mais. Então ela disse: acabou-se as vasilhas, acabou-se, mamãe, não tem mais. Quando eu disse acabou-se as vasilhas, o azeite que estava na botija, a fonte fechou, foi lacrada. Porque enquanto houver vasilha, o azeite não irá acabar. Acabou-se as vasilhas, acabou-se o azeite. Deixa eu dizer uma coisa para você nessa noite. Enquanto houver vaso, tem vaso aqui? Enquanto houver vaso, a fonte de Deus, ela não deixará de ser derramada na tua vida. Pode ter certeza disso. Peraí, mas deixa eu correr atrás do profeta. É o seguinte: acabou-se os vasos, e agora o que eu vou fazer? Encheu-se tudo. Mulher, faz o seguinte: vende agora a parte do azeite, levanta o dinheiro, paga a dívida do teu falecido, e o que sobrar, mulher, você vive com os seus filhos. Amados e queridos irmãos, nós observamos aqui pela palavra que Deus, ele é pai de órfão, ele é marido de viúva, porque Deus, o Senhor, ele não deixou aquela mulher no vento, porque aquela mulher creu na palavra do profeta. Eu quero dizer para você nessa noite: se você crê na palavra de Deus, eu não sei o que você está vivendo, o que você está passando, mas é para quem crê. Deus pode mudar a tua história, Deus pode mudar a tua vida, Deus pode mudar a situação que você está vivendo hoje, se você crê na palavra de Deus. E veja que Deus abençoa aquela mulher, que Deus deu uma herança, uma aposentadoria. Olha, vende, paga a tua dívida e vive com o resto, com o teu filho. Mas a gente hoje diz: será que mas isso pode? Meus irmãos,
eu encerro e digo aos irmãos que uma das coisas que tem impedido, presta atenção que eu vou dizer, uma das coisas que tem impedido nós vermos milagre hoje é a ciência. A ciência, como está em 12 de Daniel, a Bíblia diz que ela iria se multiplicar. Louvado seja Deus por isso, que a Bíblia tem que se cumprir. Mas em multiplicando a ciência, cada dia multiplicando a ciência, cada dia mais a nossa fé, a nossa confiança estará voltada para o poder da ciência. Eu estou com dor de cabeça, Deus pode me curar, tranquilo, mas o que eu vou fazer? Eu vou pôr a mão no meu bolso, eu vou pôr a mão na bolsinha ali, vou tirar uma dipirona, uma cibalena, vou tirar um Doril, um Dorflex, algo do gênero, põe na língua, joga uma agulha por cima e vou aguardar agora o efeito. Não, eu creio que Deus vai me curar. Peraí, mas se você crê que Deus vai te curar, por que você tomou o remédio? Ai pastor, estou aqui, estou malzona, estou doente, não estou aguentando, ora aqui por mim para Deus dar vitória, para Deus entrar com a providência, amém. A gente ora, Deus fala, vai dar vitória, a gente sai daqui, a primeira coisa que a gente faz é procurar uma farmácia, procurar um UPA, um hospital. Eu pergunto, aonde está a nossa fé? Está em Deus ou na ciência? Estou com uma dorzinha de barriga, vou pôr a fé em Deus. Peraí, deixa eu pesquisar aqui o que é bom para dor de barriga. Eu vou lá, faço alguma coisa, caseiro, compro alguma coisa, tomo, daí ligo para a irmã, para o irmão, que é uma benção, e digo, irmão, ora por mim, que eu estou assim, assim, assim. Meus irmãos, esse é um dos motivos, ou isso é um dos motivos, que Deus não está operando o milagre no nosso meio mais. Porque nós estamos querendo o antídoto, nós não estamos querendo usar a fé, nós estamos querendo usar a nossa sabedoria, nós estamos querendo usar o poder daquilo que a gente tem, e o que a gente tem não é poder, poder é Deus. Tenta, nos teus dias normais, tenta mudar o cenário, esquece um pouco o remédio, esquece um pouco os recursos, aí da ciência, das finanças, lembra um pouco de Deus, entra lá dentro do teu quarto, faz o que Jesus falou, tranca a porta, dobra o teu joelho, rasga o teu coração diante de Deus, acaba de orar, fala, Senhor, se o Senhor me ouviu, fala comigo aqui na tua palavra, vai meditar, vai ler, vê se Deus ouviu ou se Deus não ouviu. Vamos começar a pôr nossa fé em prática, meus irmãos, para a gente ver Deus agir, porque senão, infelizmente, cada dia vai se cumprir, né? Felizmente vai se cumprir o que está lá no capítulo 18, já encerro no verso 8 de Lucas, quando Jesus ele diz, quando o Filho do Homem ele retornar à terra, quando o Filho do Homem ele voltar, será que ele achará fé na terra? É a pergunta que Jesus deixou no capítulo 18, verso 8. Quando o Filho do Homem vier, será que ele achará fé na terra? Nós louvamos a Deus pela palavra do Senhor ser verdadeira e está cumprindo nos nossos dias, porque a nossa fé cada dia mais está indo embora. A nossa fé criou asinha e foi embora, e nós estamos vivendo apenas pelo recurso da ciência. Por isso que cada dia a doença se torna maior, cada dia você toma o remédio, é bom para uma coisa, tem um colateral, e cada dia a gente vai ficando mais doente, e não existe uma pessoa que você pergunta, como que você está? Você está 100%? Não tem ninguém que está 100%, todo mundo tem algum tipo de dor, todo mundo tem alguma doença, até as crianças, pequenininhas você já pergunta, ele está sentindo dor em alguma coisa. O problema está em Deus? Não, na nossa fé. Nós devemos voltar a confiar mais em Deus, como essa mulher confiou e o Senhor a prosperou, abençoou tremendamente, como os outros exemplos. Que Deus, o Senhor, meus irmãos,
possa abençoar vossas vidas e recompensá-los grandemente para a glória de Deus. Dê uma salva de palma, bem alegre, exalta, glorifica e bendiz o nome do Senhor que é digno para todos sempre. Amém. Graças a Deus.